como a gente vê que, pelo seu currículo, né? E a gente que te acompanha aí nas redes, a gente vê que você tem uma forte ligação com geopolítica, então a gente não tem como fugir nesse primeiro momento de falar disso. A primeira coisa que eu queria saber, que nós queríamos saber, é que como você enxerga uma criação de uma nova ordem mundial, né, um equilíbrio, ainda mais depois agora dessa invasão da Ucrânia pela Rússia. Missão especial militar. Desculpa, é verdade, foi uma missão militar. Bom, beleza. Como que você enxerga essa nova ordem a partir desse acontecimento agora? Cara, vamos lá. A Rússia ela tem um projeto expansionista, né? Todo mundo sabe, é uma autocracia. Né? Autocracia é um nome bonito que estão dando para um regime ditatorial lá. Tem um regime expansionista, quer voltar ao tempo da União Soviética, de ter todas aquelas ex-repúblicas soviéticas que não fazem mais parte hoje da Rússia. Então, o Putin é um cara que quer voltar a esse tempo. Ele é um cara que, na época da União Soviética, ele era da KGB. Então, ele viu a derrocada da União Soviética e ele acredita que tem que voltar àqueles grandes tempos, supostos grandes tempos. E, para isso, ele tem esse projeto expansionista de pegar ali as ex-repúblicas soviéticas. Agora, a resposta que o Ocidente está dando, no meu ponto de vista, está sendo muito firme. Está sendo muito firme em brecar esse avanço dele. E se assim ele tentar tomar medidas mais duras, mais invasivas, chegar a países da OTAN, aí a gente vai estar falando de um conflito muito maior em escala mundial, que é o que eu acho que hoje está acontecendo, a gente está escalando para isso. Agora, enfim, por um lado tem esse projeto dele, por outro tem a questão da paz democrática, né? Que é uma outra teoria de que países que são democracia eles não entram em conflito entre si. E esse é o outro lado que também tenta, né, se expandir mais, de levar outros países a se tornarem democracias. A China. E a China, cara? Minha pergunta ela é bem direcionada a gente dividir o que você disse, Oriente e Ocidente, mas eu acho, na minha opinião, que a China é um player importante nesse cenário. Uhum. E, teoricamente, ela estaria de acordo ou aliada à questão russa, pelo menos uma parte disso. No final, óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, mas no final, não existe uma tendência de quem está ganhando mais com isso ser a China? Tem uma tendência da China estar ganhando mais com isso. Por exemplo, as empresas e todas as sanções que a Rússia tá recebendo no momento, ela está saindo muito prejudicada. Um dos caminhos que indicam para a possível recuperação econômica dela é a China comprando as próprias empresas principais russas, né? Questão de óleo, de gás, a China adquirir isso para ela, ter uma influência maior no território russo. Tá vendo que enfim, a Rússia é um país gigante, país vasto, etc., mas está com uma economia que está em frangalhos. Apesar do alto poderio militar que tem, um dos maiores do mundo, o maior do mundo, né? Então a China vai tentar fazer esses movimentos de... não seria para ajudar a manter ou recuperar a economia russa, mas seria para benefício próprio. Agora, também tem outros conflitos entre China e Rússia que não... às vezes as pessoas acham que ali são dois países aliados. Não, cada um tem o seu método, tem a sua maneira de ser expansionista, né? Que nem a Rússia tem essa questão de tentar voltar ao que era a União Soviética. Enquanto isso, a China tem um projeto de expansão que ela passa a comprar diversos ativos, diversas empresas ao redor do mundo. Tanto que tem muitos lugares no mundo que criam leis proibindo que se haja monopólios estrangeiros. Por exemplo, a gente viu muito essa discussão aí agora na questão da Huawei, né, que é uma empresa ali que queriam usar para o 5G, etc., mas é uma empresa que também tem a questão de reconhecimento facial, etc., e isso seria de interesse dos chineses. Então, muitos países passaram a bloquear esse tipo de tecnologia. Em outras questões também, falando, olha, a China está querendo comprar isso daqui, aparentemente, a curto, médio prazo, isso é bom para a gente, economicamente, mas não é o futuro que a gente queira, né? Com um outro país aqui tendo monopólios tão importantes para os nossos países. Então também tem essas
outras questões aí que tem que ponderar. A minha pergunta é assim, né? Talvez a manifestação política dessa nova ordem, ou depois, né, desse pós-guerra, dessa filosofia talvez um pouco nihilista e enfim, né, essa fragmentação política que ocorreu, assim, a minha pergunta até então era assim: o Ocidente está em crise e a questão, e isso não sou eu que digo, né? Existem, né, várias teses em relação a isso, crise no sentido cultural propriamente dito. Acompanhando, né, o desenrolar desse conflito e tudo mais, a gente vê que existem outras formas de resistência que a gente não contava e não tinha visto até então. Então, assim, até que ponto, na tua visão, você acha que essa crise do Ocidente ela vai se acelerar no sentido de que, olha, o produto talvez dessa guerra seja um alinhamento mais próximo, né, entre Rússia e China e o mundo se polarizando cada vez mais, né? Ou não, esse sinal de resistência e de, vamos chamar assim, de cancelamento ou saída de toda a parte, né, comercial, essa nova forma de encarar ou de se agir na guerra e tudo mais, isso dá um alento para a civilização ocidental, né? Como é que você vê essa... Cara, eu acho que assim, quando rolou essa invasão, né, a maioria das pessoas olhavam aquilo e falava: putz, caramba, o Putin tá indo lá, tá fazendo o que bem entende, telegrafou que ia fazer isso e ninguém fez nada. A gente ficou olhando. O Ocidente tomou diversas medidas que foram vistas lá fora como algo ridículo, né? A questão do Afeganistão, por exemplo, da saída das tropas, foi humilhante. Só que com o passar do tempo e desse conflito, como você bem citou as questões das sanções, etc e tal, eu acredito que isso tenha mudado um pouco. Essa visão que as pessoas estavam tendo de que o Ocidente não conseguiria fazer nada, não conseguiria reagir de nenhuma maneira. Uma das sanções, uma das questões das discussões das sanções que tem, foi tirar a Rússia, por exemplo, de praticamente todo o sistema financeiro. Isso jamais ocorreria do outro lado, se fosse o contrário, né? Os Estados Unidos, o dólar, enfim, a moeda, vamos dizer assim, em termos mais leigos, chulos, assim, universal, né? Usado em qualquer lugar, é simples. Os Estados Unidos, ele tem o poder da moeda, então ele pode aumentar, pode fazer, né? Claro, dentro da teoria econômica, para não fazer nenhuma maluquice, mas tem o poder da moeda. Agora, a Rússia não tem, né? A Rússia não tem, os outros países do Oriente também não. Você não vai passar o mundo todo, passar a negociar em yuans, sei lá, chineses. Isso não acontece. Então, acho que também teve uma demonstração de força, não só dos países do Ocidente, mas também de, enfim, outras formas de mobilização, que nem você falou, das empresas terem feito essas sanções. Então, eu acho que mudou um pouquinho o que as pessoas esperavam de reação.